As freiras ficam grávidas uma após a outra, deixando todos em choque. Saudações a todos. Aproveitem esses momentos de calma enquanto assistem. O Mosteiro de São Bento, situado em uma área montanhosa isolada dos Estados Unidos, era famoso por sua disciplina rigorosa e devoção inabalável. As freiras dedicavam suas vidas inteiras à oração, seguindo os mandamentos de Deus, sem contato com o mundo exterior, exceto por atividades de caridade permitidas. Tudo prosseguia em ordem sagrada até uma manhã fatídica, quando o verdadeiro pesadelo começou. O sino da capela tocou, sinalizando o serviço matinal. As freiras, vestidas com hábitos pretos simples, entraram silenciosamente nas fileiras de bancos de madeira, com os olhos abaixados em oração. A Madre Superiora Maria estava diante do altar, seu olhar severo, mas cheio de amor. Mas assim que começou a recitar as orações, um suspiro agudo quebrou o silêncio. Irmã Lucy, com apenas 22 anos, de repente desmaiou. Todo o mosteiro foi lançado em choque. Outra freira, a irmã Agnes, correu em pânico para apoiá-la. Lucy estava pálida, sua respiração ofegante, uma mão segurando o estômago como se estivesse com dor. As outras freiras murmuravam ansiosamente, algumas correndo para buscar ajuda. Outra superiora, Maria, rapidamente avançou, seu rosto marcado pela preocupação. Levem-na para a enfermaria imediatamente. Irmã Ana e Irmã Teresa prontamente ajudaram Lucy, guiando-a, enquanto o resto das freiras sussurrava preocupada. Todos sentiam que algo estava terrivelmente errado, mas ninguém ousava dizer em voz alta. Meia hora depois, o Dr. Raymond, o médico convocado pelo mosteiro, saiu da enfermaria. Ele era um médico de meia-idade, com anos de experiência trabalhando com igrejas e mosteiros. Mas hoje, seu rosto estava pálido, como se ele mesmo não pudesse acreditar no que estava prestes a dizer. Madre Superior. Raymond hesitou, então baixou a voz. Lucy apresenta sinais de gravidez. Maria congelou. Isso é impossível. Ela falou lentamente, seus olhos ficando frios. Ninguém neste mosteiro poderia ter cometido tal pecado. Eu também pensei assim, Raymond suspirou, enxugando o suor da testa. Mas os sinais são inegáveis. Sua barriga está ligeiramente protuberante, e ela apresenta sintomas consistentes com gravidez. O ar na sala parecia congelar. Precisamos examinar todas as freiras, Raymond continuou. A Madre Superiora Maria permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de finalmente acenar com a cabeça. A notícia sobre Lucy se espalhou como fogo. E à medida que as outras freiras foram examinadas, as descobertas subsequentes foram ainda mais chocantes. Não apenas Lucy, mas pelo menos outras 5 freiras apresentavam sinais semelhantes. A Madre Superiora Maria sentiu como se estivesse presa em um pesadelo. Essas jovens freiras puras que dedicaram suas vidas a servir a Deus, como poderiam estar grávidas? Nenhum homem jamais havia pisado no mosteiro. Isso era impossível. Mas de alguma forma havia acontecido. Fora do mosteiro, rumores se espalharam. Alguns aldeões sussurravam sobre ocorrências estranhas dentro do mosteiro. Histórias começaram a emergir. Alguns afirmavam que o mosteiro estava amaldiçoado, enquanto outros, mais maliciosos, sugeriam que as freiras haviam cometido graves pecados. O escândalo logo chegou aos ouvidos do bispo Gregory. Gregory era um homem poderoso, com um rosto severo e olhos penetrantes. Ele se orgulhava de manter a pureza e a honra da igreja, mas também era conhecido como um tradicionalista implacável, que não tolerava escândalos. Ao ouvir as notícias do mosteiro de São Bento, ele imediatamente convocou uma reunião de emergência. Isso é inaceitável. Sua voz ecoou dentro da catedral. Não podemos permitir que um escândalo como este desonre a igreja. Um jovem padre, Padre Alphonse, hesitante, falou. Sua Excelência, ainda não conhecemos a história completa. Talvez haja algo em comum em jogo aqui. Gregory estreitou os olhos. Não há nada em comum, apenas que essas freiras quebraram seus votos. Mas se elas são inocentes, não há tal coisa. Gregory interrompeu. Iremos ao mosteiro imediatamente. Se alguém for culpado, enfrentará a devida punição. Anos depois, uma procissão de carruagens chegou ao mosteiro de São Bento. Quando Gregory e seu clero sênior desceram, a atmosfera ficou pesada. As freiras estavam em filas no pátio do mosteiro, cabeças baixas de medo. A Madre Superiora Maria veio para recebê-los, mantendo sua postura composta, embora por dentro a turbulência reinasse. Bem-vindo.
Sua Excelência, disse ela em um tom medido. Confio que você veio para descobrir a verdade. Gregory examinou o grupo de freiras trêmulas. A verdade já está clara, Mãe Maria. Agora, só resta o julgamento. Dentro de um dia, a notícia do escândalo Mosteiro de São Bento se espalhou por toda a região. Fora dos portões do mosteiro, as pessoas começaram a se reunir. No início, apenas lançavam olhares curiosos, mas logo, os sussurros se transformaram em murmúrios. Depois em raiva. Eles são pecadores, gritou um homem. Deus punirá esses mentirosos. Um grupo de devotas apoiadoras do mosteiro agora olhava para as freiras com desprezo. Confiamos nelas, e agora elas desonraram o Senhor. As primeiras pedras foram lançadas nos portões do mosteiro. Outra superiora Maria estava na varanda olhando para a multidão que gritava. Ela sabia que o pior ainda estava por vir. Isso era apenas o começo do pesadelo. Os portões do mosteiro de São Bento permaneceram fechados, mas do lado de fora, a multidão continuava a gritar. Pequenas pedras eram repetidamente lançadas contra os portões de madeira, produzindo um som incessante, que era ao mesmo tempo irritante e ameaçador. Maldições e acusações soavam sem fim. Lá dentro, a atmosfera ficou ainda mais pesada, quando o bispo Gregory ordenou oficialmente o isolamento de todas as freiras suspeitas. A partir deste momento, ninguém tem permissão para deixar o mosteiro. Sua voz era fria. Precisamos descobrir a verdade. Precisamos descobrir a verdade. A Madre Superiora Maria estava diante do bispo, suas mãos segurando firmemente a bainha de seu manto escuro. Sua Excelência, acredito que algo não está certo. Sua voz permaneceu calma, mas resoluta. Não cometemos nenhum pecado. Minhas freiras não poderiam ter feito isso. Gregory sorriu. Impossível. Então, de onde vieram esses sinais de gravidez, Mãe Maria? Maria ficou em silêncio, pois nem ela podia explicar. Comece a reexaminar cada uma delas. Gregory se voltou para o Doer. Raymond, desta vez, ninguém deve ser negligenciado. As freiras foram reunidas em um grande salão, onde foram ordenadas a se submeterem a exames médicos sob os olhos atentos de Gregory e um grupo de sacerdotes senhores. Algumas tremiam, tentando rezar, mas foram severamente ordenadas a permanecer em silêncio. Por que devemos suportar essa humilhação? Por que devemos suportar essa humilhação? Irmã Ana, uma freira idosa, estava à beira das lágrimas. Somos inocentes. Irmã Teresa segurou sua mão, tentando tranquilizá-la, mas ninguém estava ouvindo. Uma a uma, foram arrastadas para a sala de exames. A freira mais jovem, Irmã Helen, com menos de 20 anos, estava tão aterrorizada que desmaiou quando o médico tocou sua mão. Irmã Beatriz chorava incontrolavelmente enquanto era interrogada sobre algo que ela mesma não entendia. Fale a verdade, e você será perdoada. Estou um velho sacerdote. Mas eu não fiz nada de errado. Beatriz chorou. Gregory cruzou os braços sobre o peito, observando a distância. Cada súplica das freiras apenas o convencia ainda mais de que estavam escondendo algo. Após várias horas de exame, 12 freiras foram confirmadas com sintomas de gravidez. Quando a notícia vazou para fora, a raiva dos moradores atingiu seu auge. Em frente aos portões do mosteiro, dezenas de pessoas se reuniram, carregando faixas com acusações horríveis. Pecadores de Deus, fomos enganados. Traidores da fé. Alguns jogaram ovos podres nos portões, enquanto outros seguravam tochas, ameaçando incendiar o mosteiro. Eles profanaram a igreja. Rugiu um homem. Tragam-nos para fora. Exigimos justiça. Lá dentro as freiras se reuniram na capela, suas lágrimas caindo sem parar. A Madre Superiora Maria estava diante da estátua de Cristo, seu coração pesado. Ela havia tentado protegê-las. Mas agora, o mosteiro não era mais um lugar seguro. Enquanto a multidão se tornava mais incontrolável, Gregory tomou uma decisão implacável. Se vocês confessarem, as coisas podem ser mais brandas. Ele examinou as freiras com um olhar penetrante. Um pedaço de papel foi colocado diante delas. Assinem isso. Confessem que pecaram. Aqui Isabela, uma freira gentil e quieta, irrompeu em lágrimas. Mas não fizemos nada de errado. Gregory suspirou, sinalizando para outro sacerdote. Qualquer um que se recusar a assinar será permanentemente expulso da igreja.
Essa ameaça atingiu o maior medo das freiras. Algumas começaram a vacilar. Irmã Agnes, tremendo, pegou a caneta, suas lágrimas manchando o papel. Não assine. Outra superiora Maria interveio. Mas era tarde demais. Algumas freiras, por medo, desespero e terror de serem expulsas, assinaram seus nomes. As outras, embora ainda não tivessem assinado, começaram a cair em pânico avassalador. A noite caiu, mas ninguém conseguia dormir. As freiras estavam trancadas em seus quartos, proibidas de sair. A Madre Superiora Maria, que liderou o mosteiro por mais de 20 anos, nunca se sentiu tão impotente. Na escuridão, ela ouviu alguém soluçar. Estou com tanto medo. Ela se virou. Era a irmã Helen, a mais jovem entre elas, ainda tremendo com os eventos do dia. O que vai acontecer conosco, Mãe Maria? Ela sussurrou, sua voz se quebrando. A Madre Superiora não pôde responder. Ela não tinha resposta. Pela primeira vez em sua vida, sentiu como se tivesse perdido a fé na justiça. Enquanto as freiras se afogavam no desespero, Gregory e seus seguidores estavam satisfeitos. Tudo está indo conforme o planejado. Gregory sorriu. Em breve purificaremos este mosteiro de mentirosas. Um sacerdote ao seu lado assentiu. O público está do seu lado. Ninguém acredita mais nessas freiras. Gregory tomou um gole de vinho, olhando para os portões do mosteiro firmemente fechados. Ele havia assumido o controle total apenas mais um passo. Mas mesmo na escuridão mais profunda, uma centelha de esperança ainda tremeluzia. A Madre Superiora Maria ainda tinha Madre Superiora Maria ainda tinha um último caminho. Ela escreveu silenciosamente uma carta, selando-a cuidadosamente em um envelope antes de entregá-la à irmã Ana, a única freira ainda autorizada a sair. Leve isso para o Padre John, ela sussurrou. Irmã Ana tremeu. Você acha que ele pode nos ajudar? Maria não tinha certeza. Mas ela tinha que tentar, porque se não tentasse, o mosteiro de São Bento ficaria para sempre manchado por um pecado que nunca cometeram. Fora do mosteiro, a multidão crescia a cada minuto. Os gritos e maldições nunca cessavam. O portão do mosteiro tremia violentamente, como se estivesse prestes a ser derrubado. Tochas ardiam na noite, refletindo nos rostos furiosos. Enquanto isso, dentro do mosteiro, a atmosfera nunca foi tão pesada ou opressiva. As freiras estavam trancadas em seus quartos, proibidas de sair. A Madre Superiora Maria havia sido destituída de sua autoridade. Agora, tudo estava inteiramente nas mãos do bispo Gregory. Na manhã seguinte, uma reunião de emergência foi realizada nos terrenos do mosteiro. Gregory sentou-se na cadeira central, cercado por um grupo de sacerdotes seniores, todos com expressões severas. Não podemos permitir que este mosteiro continue trazendo vergonha para a igreja. Gregory disse, gravemente. Proponho a expulsão de todas as freiras que apresentam sinais de gravidez. Um sacerdote, Padre Stephen, hesitou. Mas poderia haver um erro no diagnóstico? Gregory estreitou os olhos, claramente descontente. Um erro? Todas as 12 apresentam os mesmos sintomas. Que prova adicional você precisa? Padre Stephen pressionou os lábios, sem ousar falar mais. Outro sacerdote, Padre Vincent, falou. Concordo. Se não agirmos rapidamente, a reputação da igreja será arruinada. Gregory sorriu satisfeito. Então está decidido, declarou. Todos os culpados serão expulsos. Quando a notícia dessa decisão se espalhou, a multidão do lado de fora ficou ainda mais furiosa. Eles acenderam velas e levantaram faixas com mensagens aterrorizantes. Expulsem todos. Este mosteiro não pertence mais a Deus. Eles são fraudes. As batidas nos portões tornaram-se mais violentas. Lá dentro, as freiras tremiam. Algumas rezavam em sussurros desesperados, enquanto outras choravam silenciosamente de medo. Irmã Beatriz murmurou. Vamos morrer aqui. Irmã Isabela assegurou firmemente. Deus não nos abandonará. Mas mesmo enquanto falava essas palavras, ela não tinha certeza se acreditava nelas. Naquela noite, uma tragédia ocorreu. Irmã Helen, a mais jovem de todas, não aguentava mais a pressão. Não há nada que possamos fazer. Sua voz tremia. Eles vão nos matar. Irmã Teresa tentou tranquilizá-la. Não. Encontraremos uma maneira, mas era tarde demais.
Ellen se lançou para a frente e bateu a cabeça contra a parede de pedra, caindo no chão. Ellen! As freiras gritaram, correndo para segurá-la. Sangue escorria da testa de Helen, seus olhos embaçaram. A Madre Superiora Maria ficou congelada, lágrimas escorrendo por seu rosto. Querido Deus, não podemos deixar que isso continue. Quando Gregory soube da notícia sobre Ellen, ele não mostrou simpatia. Essa foi a escolha dela, disse friamente. Padre Alphonse, o mais jovem entre o conselho, não conseguiu mais se conter. Você não vê que algo está terrivelmente errado? Uma freira tirou a própria vida por causa dessa opressão. Gregory lançou-lhe um olhar afiado, como uma lâmina. Ela era fraca, e os fracos não têm lugar na igreja. Alphonse cerrou os punhos, mas não ousou dizer mais nada. As freiras foram trancadas em isolamento. Menos de uma hora depois, uma nova ordem foi emitida. Todas as freiras que apresentavam sinais de gravidez foram confinadas a uma sala separada, proibidas de se comunicar com qualquer pessoa. A porta foi trancada. A escuridão as engoliu completamente. Irmã Agnes sussurrou. Estão nos tratando como criminosas. Irmã Ana mordeu o lábio. Não somos culpadas. Mas ninguém ouviu. Mesmo em uma situação tão desesperadora, a Madre Superiora Maria se recusou a desistir. Ela sabia que havia apenas uma pessoa que poderia ajudá-las, o Padre John. Mas como ela poderia alcançá-lo? Quando a noite caiu, ela chamou a irmã Ana. Você ainda tem permissão para sair, não é? Ana assentiu. Leve esta carta para o Padre John. Não deixe ninguém vê-la. Não deixe ninguém vê-la. Irmã Ana pegou a carta, o medo apertando em seu peito. Se fosse pega, enfrentariam uma punição severa, mas não tinham outra escolha. Irmã Ana escapuliu, cruzando o pátio do mosteiro, onde guardas patrulhavam o local. Ela tremia, seu coração batendo forte. Uma luz piscou. Uma luz piscou. Um sacerdote estava se aproximando. Ana se pressionou contra a parede, prendendo a respiração. A figura passou. Sem perceber sua presença, ela continuou correndo, alcançando o portão lateral, escorregando pela abertura estreita e desaparecendo na noite. Ela tinha que encontrar o Padre John. Ela tinha que encontrar o Padre John. Ela tinha que encontrar o Padre John. Porque essa era sua última chance de serem salvas. A escuridão envolveu o mosteiro de São Bento. Os gritos furiosos da multidão do lado de fora ainda ecoavam pelas grossas paredes de pedra, misturando-se com o vento uivante. O medo se infiltrava em todos os cantos, mas em uma passagem escondida, a irmã Ana estava correndo. Ela segurava firmemente a carta da Madre Superiora Maria, seu coração batendo forte. Um pequeno erro, e ela seria pega. Então sua última esperança estaria perdida para sempre. Escorregando pelo portão lateral, ela seguiu o caminho estreito em direção à vila mais próxima, onde o Padre John costumava visitar. Mas assim que ela ultrapassou os muros do mosteiro, uma voz chamou atrás dela. Para onde você está indo? Irmã Ana congelou e se virou. Uma figura estava sob a luz do luar. Padre Vincent. Padre Vincent era um dos sacerdotes no conselho da igreja. Ele não era tão implacável quanto Gregory, mas também não era corajoso o suficiente para se opor abertamente à autoridade do bispo. Ana engoliu em seco, tentando manter a calma. Eu só precisava de um pouco de ar fresco, disse cuidadosamente. Vincent estreitou os olhos e se aproximou. Em um momento como este, sua voz carregava suspeita. Acho que você está carregando algo. Ana deu um passo para trás, segurando a carta firmemente. Por favor, padre, não me impeça, implorou. Padre, não me impeça, implorou. Vincent suspirou, olhando nos olhos dela. Por um breve momento, seu olhar não continha mais suspeita, apenas hesitação. Você está indo ver o Padre John, não é? Ana ficou rígida. Ela não podia mentir. Após um silêncio tenso, Vincent de repente se afastou. Sua voz baixa. Vá! Vá! Ana ficou atônita, mas não havia tempo para perguntas. Ela inclinou a cabeça em gratidão, então correu rapidamente para a noite, dentro do mosteiro. A Madre Superiora Maria havia sido completamente isolada. Seu quarto era vigiado dia e noite, ninguém tinha permissão para vê-la. Gregory queria silenciá-la, porque sabia que ela era a única que ainda resistia a ele. Padre Alphonse, o sacerdote mais jovem do conselho, encontrou secretamente uma maneira de se encontrar com ela. Quando ele entrou no quarto de Maria, falou rapidamente. Madre Superiora,
Gregory convenceu quase todo o conselho. Se nem milagre acontecer, você será removida de sua posição. Maria assentiu, mas seus olhos permaneceram firmes. Tenha fé na verdade, Padre Alphonse. A justiça ainda não está morta. Alphonse pressionou os lábios como se quisesse dizer mais, mas no final, saiu em silêncio. No dia seguinte, em uma reunião pública no mosteiro, Gregory denunciou oficialmente Maria diante de todas as freiras e sacerdotes. De pé na plataforma elevada, sua voz era afiada como uma lâmina. Sua voz era afiada como uma lâmina. A liderança fraca da Madre Superiora Maria trouxe caos a este mosteiro. Maria foi forçada a ficar diante de todos, mas permaneceu calma e composta. Não acredito que minhas freiras tenham feito algo de errado, declarou firmemente. Gregory zombou. Então me diga, Madre Maria, por que todas elas apresentam sinais de gravidez? Você pode explicar isso? Maria permaneceu em silêncio. Ela não tinha provas, mas sabia que algo estava profundamente errado. Se você ainda tem alguma honra, Gregory continuou, você admitirá seu fracasso e deixará este mosteiro. As freiras choravam silenciosamente, mas nenhuma ousou falar. A verdade era que Gregory quase havia vencido. Dentro do mosteiro, algumas freiras começaram a vacilar. Irmã Teresa sussurrou para a irmã Beatriz. E, se o bispo Gregory estiver certo? Os olhos de Beatriz se arregalaram. O que você está dizendo? Quero dizer, se alguma freira quebrou seus votos, então, talvez... Beatriz se agarrou à mão de Teresa firmemente. Ouça-me! Não se deixe enganar! Isso não é culpa nossa, mas a dúvida já havia se enraizado. Gregory havia alcançado seu objetivo. Ele não precisava que as freiras confessassem, ele só precisava que duvidassem de si mesmas. 3 dias depois, o conselho da igreja tomou sua decisão final. Todas as 12 freiras seriam expulsas do mosteiro, nunca mais aceitas em qualquer ordem religiosa novamente. Elas serão expulsas amanhã, anunciou Gregory. Algumas freiras irromperam em lágrimas, algumas rezaram, mas ninguém podia mudar nada. A Madre Superiora Maria fechou os olhos e sussurrou. Senhor, por favor, nos salve. Mas nenhum milagre ocorreu. Em uma pequena vila, a 20 milhas do mosteiro, o padre John leu a carta da Madre Superiora. Quando chegou à última linha, seu rosto ficou pálido. Meu Deus! Ele sussurrou. Irmã Ana tremia, enquanto estava diante dele. Você acredita em nós? John levantou a cabeça, seus olhos afiados. Eu acredito. Ele se levantou, determinação brilhando em seus olhos. Precisamos salvá-las antes que seja tarde demais. Naquela noite, enquanto as freiras estavam trancadas em seus quartos, os portões do mosteiro firmemente fechados, Gregory se deleitando em sua vitória, o padre John partiu para o mosteiro de São Bento. Mas ele chegaria a tempo de evitar a tragédia. O amanhecer no mosteiro de São Bento não trouxe a paz habitual, pelo contrário, sinalizou uma catástrofe. Hoje era o dia do julgamento. 12 freiras foram forçadas a deixar o mosteiro. Nunca mais retornar, nunca mais retornar, nunca mais receber a proteção da igreja, e teriam que enfrentar a fúria do mundo exterior. Elas não tinham para onde ir, ninguém para protegê-las, e pior, sua honra havia sido completamente pisoteada. Os sinos da capela tocaram, não para chamar a oração, mas para anunciar a execução da honra dessas freiras inocentes. O bispo Gregory estava nos portões do mosteiro, mãos unidas como um juiz, olhando para aqueles que estavam sendo escoltados para fora. Vocês traíram Deus, traíram a igreja. Sua voz ecoou. Agora é a hora de vocês pagarem o preço. A Madre Superiora Maria foi forçada a assistir, apesar de ter feito tudo ao seu alcance para impedir essa decisão. Ela não podia acreditar que a igreja estava permitindo que isso acontecesse. Irmã Beatriz chorava, segurando seu hábito firmemente. Não fizemos nada de errado. Por favor, deixe-nos explicar. Gregory ignorou seus apelos. Vocês tiveram a chance de confessar, mas escolheram a resistência. Ele deu um sinal. Os portões do mosteiro se abriram. Do lado de fora, uma multidão já estava reunida. Quando as freiras passaram pelos portões, uma tempestade de raiva irrompeu. Traidoras, Deus as amaldiçoou. Saiam daqui. Pedras foram lançadas. Irmã Agnes se jogou na frente da irmã Helen, mas uma pedra atingiu seu ombro com força,
fazendo-a cair. A Madre Superiora Maria correu para a frente, protegendo suas freiras. Parem, elas são inocentes. Mas ninguém ouviu. Um homem jogou água às suas janelas. Uma mulher idosa que outrora reverenciava o mosteiro, agora cuspiu no chão. Eu costumava acreditar em vocês. Mas vocês não são nada além de fraudes. Mas vocês não são nada além de fraudes. Irmã Beatrice engasgou com seus soluços, olhando para o mosteiro uma última vez. Elas haviam perdido tudo. Em meio ao caos, Gregory sorriu satisfeito. Ele havia vencido. Ele havia removido aqueles que estavam em seu caminho, provado seu poder e assumido o controle total do mosteiro. Padre Alphonse, o único que ousou desafiá-lo, ficou congelado. Você não sente vergonha? Ele sussurrou. Gregory olhou para ele e zombou. Vergonha? Eu acabei de salvar a honra da igreja. Nas profundezas do desespero, uma figura apareceu à distância. O padre John havia chegado. Irmã Ana, que arriscou tudo para entregar a carta a ele, pressionou-se contra o portão, os olhos cheios de esperança. Mas ele chegaria a tempo de impedir essa tragédia. John caminhou em direção à multidão, mas os soldados de Gregory bloquearam seu caminho. Preciso falar com o bispo imediatamente, ele exigiu. Mas os soldados não se moveram. John foi parado bem no portão enquanto as freiras inocentes eram jogadas para fora do mosteiro como criminosas. 12 freiras foram lançadas nas ruas, sem ninguém para protegê-las. Gregory ordenou que os portões do mosteiro fossem fechados, como se apagando sua existência para sempre. Helen tremia, seus olhos cheios de pânico. Para onde iremos? A Madre Superiora Maria segurou sua mão firmemente, embora ela também estivesse cheia de incerteza. Não sei, mas não vou deixá-la sozinha. Elas começaram a caminhar sob os olhares de desprezo dos aldeões. Embora bloqueado, John não desistiu. Ele olhou fixamente para o portão do mosteiro firmemente fechado, então se virou para os soldados. Isso é um erro. Sua voz era baixa, mas cheia de autoridade. Ninguém respondeu. Mas alguns dos soldados começaram a vacilar. Eles haviam testemunhado muita injustiça. E em seus corações, sua fé em Gregory não era mais absoluta. John se afastou, mas seus olhos queimavam com determinação. Ele tinha um plano. A Madre Superiora Maria e as freiras caminharam por horas. Ninguém pronunciou uma palavra. Quando a noite caiu, encontraram uma pequena floresta fora da vila. Vamos dormir aqui esta noite, disse Maria. Irmã Agnes segurou a irmã Helen perto, ambas tremendo de frio. Irmã Beatrice olhou para o céu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Elas haviam perdido tudo, mas ainda tinham umas às outras. Enquanto isso, dentro do mosteiro, Gregory estava confiante de que tudo havia acabado. Ele se sentou em sua mesa, servindo-se de um copo de vinho, saboreando sua vitória. Mas ele não sabia que dentro de apenas alguns dias, uma verdade horrível seria exposta. Um vento frio varreu a floresta, onde as 12 freiras estavam se refugiando. Elas se amontoaram, encolhendo-se sob seus hábitos finos, mas o frio da noite não era nada comparado à dor e humilhação que estavam suportando. Irmã Beatrice apertou os braços, tentando reter o calor, mas sua voz ainda tremia. Não podemos viver assim para sempre. A Madre Superiora Maria olhou para suas freiras. Os rostos que antes estavam cheios de fé agora estavam vazios, confusos e com medo. Eu sei, ela disse suavemente, mas seu olhar permaneceu resoluto. Encontraremos a verdade. Mas ela também sabia que sem um milagre, nunca teriam a chance de retornar ao mosteiro. Enquanto isso, em uma pequena igreja na vila vizinha, o padre John folheava apressadamente um antigo livro de medicina. Ele virava as páginas com foco intenso. Irmã Ana estava sentada à sua frente, suas mãos apertadas firmemente juntas. Você encontrou alguma coisa? John não respondeu imediatamente. Ele virou outra página, então de repente parou. Seus olhos se arregalaram. Aqui está. Ana se inclinou mais perto. O que você encontrou? John apontou uma linha de texto na página. Todos os sintomas que as freiras experimentaram não são necessariamente sinais de gravidez. Os olhos de Ana se arregalaram. Então, o que isso significa? John respirou fundo, sua voz abaixando.
Eles poderiam ser o resultado de um hormônio artificial. Ana congelou, seu coração batendo forte. Você está dizendo? Alguém deliberadamente as envenenou. John assentiu lentamente. Precisamos reexaminar as amostras de teste. Mas acredito que isso é uma conspiração. Naquela mesma noite, o padre John encontrou-se secretamente com um médico em quem confiava Dr. Emil Grant, um homem honesto que não estava sob a influência da igreja. Emil revisou cuidadosamente os sintomas das freiras mais uma vez. Após um momento de reflexão profunda, ele olhou para cima, sua expressão grave. Você estava certo, padre. Esses sinais não são de uma gravidez natural. John sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Poderia ser? Emil assentiu lentamente. Se testarmos o sangue delas, podemos encontrar evidências. Mas preciso de uma amostra de sangue de pelo menos uma das freiras. Na floresta, a Madre Superiora Maria ouviu as palavras do padre John, enquanto a irmã, Ana, as contava. Ela estreitou os olhos, seu coração pesado. Se realmente foram envenenadas, quem fez isso? E com que propósito? Mas agora, o mais importante era provar a verdade. Eu irei, disse Maria firmemente. Irmã Agnes engasgou. Mãe, mas e se eles a capturarem? Se eu não for, nunca seremos vindicadas. O padre John arranjou secretamente para que Maria escapasse para a vila sob a proteção dos aldeões que ainda acreditavam no mosteiro. Eles a envolveram em um manto grosso, escondendo seu hábito. Antes de partir, Maria segurou as mãos de suas freiras firmemente. Rezem por mim. Irmã Beatriz chorou, abraçando-a. Que Deus a proteja. Maria sentiu. Então se virou e caminhou para a escuridão. No mosteiro, Gregory estava começando a suspeitar que alguém estava trabalhando contra ele em segredo. Parece que alguém ainda não se submeteu. Ele olhou fixamente para o padre Alphonse, o único que ousou se opor a ele. Você tem algo a me dizer? Alphonse permaneceu em silêncio, mas dentro dele um fogo começou a queimar. Quando Maria chegou à casa de Emil, sentiu seu coração batendo mais rápido do que o normal. O médico olhou para ela seriamente. Então fez sinal para que ela entrasse. Preciso tirar uma amostra de sangue. Maria assentiu e estendeu o braço. Quando a agulha perfurou sua pele, ela fechou os olhos e rezou, porque ela sabia que se isso fosse descoberto, não teria uma segunda chance. No mosteiro, Gregory de repente se sentiu inquieto. Encontrem Maria imediatamente. Seus soldados se espalharam, procurando por ela em todos os lugares. Mas quando chegaram à floresta, ela já havia partido. 3 dias depois, os resultados dos testes de sangue chegaram. O padre John segurou o papel em suas mãos trêmulas. O Dr. Emil respirou fundo, sua voz pesada de seriedade. Nenhuma delas está grávida. A boca de irmã Ana caiu aberta. Então, o que são esses sintomas? Eles foram causados por um hormônio que foi introduzido em seus corpos, através de comida ou água. John sentiu seu sangue esfriar. Alguém fez isso deliberadamente. E eles sabiam exatamente quem estava por trás de tudo. Enquanto o padre John lia os resultados, um pensamento aterrorizante passou por sua mente. Ele olhou para a irmã Ana, sua voz abaixando. Gregory manipulou tudo para ganhar controle do mosteiro. Ana engasgou. Ele fez tudo isso apenas para derrubar a Madre Superiora. John assentiu, seus olhos queimando de raiva. Agora que temos provas, devemos trazê-las à luz antes que seja tarde demais. Assim que John estava se preparando para retornar ao mosteiro, um aldeão correu até ele. Eles estão caçando você. John levantou-se rapidamente. Do lado de fora, os cavaleiros de Gregory haviam chegado, cercando a vila. O tempo estava se esgotando. Os cavaleiros do bispo Gregory haviam cercado a vila. Da janela do quarto onde o padre John estava hospedado, as tochas tremeluzentes iluminavam a armadura dos soldados, refletindo na noite escura. Irmã Ana tremia, segurando a borda de seu manto. Eles vieram rápido demais. O padre John olhou para os resultados dos testes de sangue sobre a mesa, uma sensação crescente de urgência preenchendo seu peito. Precisamos sair imediatamente. Se formos capturados, a verdade será enterrada para sempre. O Dr. Emil assentiu, rapidamente guardando os documentos cruciais em uma bolsa de couro. Posso ajudá-los a escapar pelo caminho dos fundos. Do lado de fora,
Uma voz autoritária e fria soou: abram a porta. Por ordem do bispo, estamos realizando uma busca. Eles não tinham mais tempo. O Dr. Emil os conduziu a uma pequena porta nos fundos da casa. Este caminho os levará para fora da vila, através da floresta de pinheiros. John fez um aceno de gratidão, mas antes de partir, agarrou a mão de Emil. Você deve sair imediatamente. Se eles suspeitarem de você, não pouparão você. Emil franziu a testa, mas entendeu o perigo real. Vou para o sul. Cuidado, Padre John. Não havia tempo para mais palavras. John e irmã escapuliram apressadamente pelo jardim, desaparecendo na escuridão. Assim que desapareceram, a porta da frente foi arrombada. Os cavaleiros invadiram, seus olhos cheios de ameaça. Dr. Emil, você está abrigando alguém? Emil manteve a compostura, embora seu coração batesse descontroladamente. Sou apenas um médico. Por que estão me procurando? O comandante estreitou os olhos, examinando a sala, mas não havia sinal de John ou Ana. Eles haviam escapado a tempo. Na borda da floresta, a Madre Superiora Maria e as freiras permaneciam escondidas. Ninguém falava. O vento frio sussurrava pelas árvores, misturando-se com suas orações silenciosas. Irmã Beatrice se encolheu ao lado da irmã Helen, sussurrando: quanto tempo podemos sobreviver assim, sempre fugindo? Maria permaneceu em silêncio. Ela sabia que não podiam viver nas sombras para sempre, mas retornar significaria captura ou pior. De repente, passos ecoaram à distância. Todos se prepararam para fugir, mas então, uma voz familiar chamou: Madre Maria, trago notícias. Irmã Ana emergiu da escuridão, seguida de perto pelo Padre João exausto, mas seus olhos brilhando. A Madre Superiora Maria correu para a frente, segurando as mãos de John. Você encontrou alguma coisa? John não respondeu imediatamente. Em vez disso, ele puxou os resultados dos testes de sangue da bolsa de couro. Elas não estão grávidas. As freiras engasgaram, incapazes de acreditar em seus ouvidos. Mas por que tivemos esses sintomas? Irmã Agnes gaguejou. John apertou o papel. Sua voz sombria. Alguém introduziu hormônios em sua comida e água. Isso foi uma conspiração. Um silêncio atordoado caiu sobre o grupo. Maria inalou profundamente, se recompondo. Então quem está por trás disso? John encontrou seu olhar. Gregory. Enquanto isso, no mosteiro de São Bento, o bispo Gregory permanecia tranquilo, como se sua vitória já estivesse assegurada. Padre Alphonse, embora temeroso, decidiu confrontá-lo mais uma vez. Você foi longe demais, disse, sua voz tremendo de raiva. Você destruiu um mosteiro inteiro por sua própria ambição. Gregory riu friamente. Você é ingênuo demais, Alphonse. Isso não é sobre ambição, é sobre poder. Alphonse cerrou os punhos, mas Gregory era poderoso demais para ser derrubado sozinho. Sem provas, não havia nada que ele pudesse fazer. Na floresta, a Madre Superiora Maria tomou sua decisão. Ela confrontaria Gregory. Devemos retornar. Irmã Helen engasgou. Mas e se nos capturarem? Maria olhou ao redor, seu olhar inabalável. Temos provas. Se não fizermos nada, o mal triunfará. O Padre John assentiu. Eu irei com você. Eles se prepararam para a batalha final. Assim que Maria e John saíram da floresta, um dos soldados de Gregory os avistou. Seus olhos se arregalaram de alarme, e ele girou seu cavalo, galopando de volta em direção ao mosteiro a toda velocidade. Informem o bispo. Eles voltaram. No dia seguinte, em frente ao mosteiro de São Bento, a tensão enchia o ar. Gregory estava nos degraus do mosteiro, mãos unidas, olhando para as freiras que havia exilado. Maria avançou, seus olhos fixos nos dele. Eu sei o que você fez, Gregory. Gregory levantou uma sobrancelha, mas manteve a compostura. Oh. E como você pretende provar isso? John ergueu os resultados dos testes de sangue, sua voz ecoando. Temos provas, a multidão murmurou, e os sacerdotes senhores trocaram olhares. Um calafrio percorreu a espinha de Gregory. Ele sabia que o jogo havia mudado. Padre Alphonse, que estava em silêncio até agora, de repente avançou. Se você é inocente, permita que o conselho da igreja verifique a verdade. Gregory não disse nada, porque ele não tinha saída. A escuridão havia envolvido o mosteiro por muito tempo,
Mas agora, a luz começava a brilhar. O mosteiro de São Bento, outrora um símbolo de santidade e reverência, agora estava no centro de uma tempestade de justiça e verdade. A Madre Superiora Maria estava nos portões, enfrentando o bispo Gregory, o homem que a exilou, e suas freiras. Mas desta vez, ela não estava sozinha. Nas mãos do Padre John estava uma prova inegável. Temos resultados de testes provando que as freiras nunca estiveram grávidas, declarou John. Elas foram envenenadas com um hormônio artificial. Todo o mosteiro caiu em silêncio. Os sacerdotes seniores trocaram olhares cautelosos, a dúvida se infiltrando em suas expressões. Padre Alphonse avançou, pegando os resultados das mãos de John. Se isso for verdade, então quem as envenenou? Se isso for verdade, então quem as envenenou? John olhou diretamente nos olhos de Gregory. Você já sabe a resposta, Bispo Gregory. Gregory não era alguém que se rendia facilmente. Ele zombou, sua voz gotejando desprezo. Que absurdo. Você está tecendo uma história ridícula para defender essas freiras pecadoras. A Madre Superiora Maria avançou, seus olhos afiados como uma lâmina. Se elas são culpadas, deixe um médico independente examiná-las. Se você não tem nada a esconder, do que tem medo? Gregory ficou momentaneamente sem palavras, mas rapidamente se recompôs e se voltou para os sacerdotes seniores. Isso é uma farsa. Não podemos confiar em um teste realizado por um médico desconhecido. Naquele momento, o Dr. Emil Grant, o homem que realizou os testes, avançou da multidão. Sou o Dr. Emil Grant. Examinei as amostras de sangue dessas freiras e juro diante de Deus que elas são inocentes. Um murmúrio de choque percorreu os sacerdotes e os aldeões reunidos. Aqueles que haviam jogado pedras e amaldiçoado as freiras começaram a vacilar. Um homem sussurrou. Poderíamos estar errados. Uma mulher idosa cobriu o rosto, sua voz se quebrando. Eu as amaldiçoei. Eu amaldiçoei mulheres inocentes. Outro sacerdote, Padre Stephen, voltou-se para Gregory, seu olhar cheio de suspeita. Sua Excelência, se você não tem nada a esconder, permita que um conselho médico independente verifique os resultados. Gregory cerrou os punhos, embora seu rosto permanecesse composto. Não tenho nada a provar. Então, do que você tem medo? Padre John perguntou friamente. Gregory não respondeu. Ele sabia que a maré estava se voltando contra ele. Naquele momento, uma voz soou do portão. Posso fornecer mais provas. Todos os olhos se voltaram para a figura emergindo das sombras. Um jovem sacerdote avançou, era o Padre Vincent. Os olhos de Gregory se arregalaram de choque, como se não pudesse acreditar no que estava vendo. Você, ele rosnou. Vincent caminhou até lá, puxando um pequeno caderno e erguendo-o alto. Este é o registro de um médico que trabalhou com Gregory. Documenta claramente como ele ordenou que hormônios fossem introduzidos no suprimento de alimentos do mosteiro. Um choque percorreu a multidão. A Madre Superiora Maria sentiu seu coração batendo forte no peito. Gregory deu um passo para trás, seu rosto ficando pálido. Você está mentindo, ele rugiu, mas Vincent permaneceu firme. Verifique a assinatura dentro, e você saberá a verdade. Padre Alphonse pegou o caderno, seus olhos se arregalando ao ver o selo oficial da igreja. Isso é uma prova real. Agora, até mesmo os sacerdotes que haviam apoiado Gregory não podiam mais esconder seu espanto. Vendo tudo desmoronar ao seu redor, Gregory sabia que não podia ficar mais. Ele se virou e fugiu, tentando escapar pelo portão dos fundos do mosteiro. Mas era tarde demais. As próprias pessoas que outrora o apoiaram agora o olhavam como um traidor. Um homem avançou, bloqueando seu caminho. Você não escapará tão facilmente. Uma multidão o cercou. As mesmas pessoas que um dia confiaram nele agora o olhavam como um traidor. Uma pedra foi lançada nele, depois outra. Gregory caiu no chão, empurrado e amaldiçoado. Os cavaleiros da igreja correram para intervir, mas era tarde demais. Gregory já havia perdido todo o poder. 2 dias depois, o Alto Conselho da igreja convocou uma sessão de emergência. Diante de dezenas de sacerdotes seniores, na presença de testemunhas, e sob o olhar ardente da Madre Superiora Maria e das freiras, o bispo Gregory foi sentenciado. Você desonrou a igreja e traiu seus votos sagrados.
Gregory não tinha mais nada a dizer. Você está destituído de todos os títulos e excomungado da igreja permanentemente. Ele ficou congelado, incapaz de acreditar que havia perdido tudo. Os sacerdotes viraram as costas para ele, como se ele não existisse mais. Enquanto Gregory era conduzido para fora do mosteiro, uma sensação estranha de paz se instalou sobre o mosteiro de São Bento. Maria olhou para o céu, agradecendo silenciosamente a Deus. As freiras se abraçaram, lágrimas de alívio escorrendo por seus rostos. Pela primeira vez em semanas vivendo com medo, elas se sentiram verdadeiramente protegidas. Mas a tarefa mais importante ainda estava inacabada. O mosteiro precisava ser restaurado, e sua honra totalmente redimida. Sua história ainda não havia terminado. O bispo Gregory foi arrastado para fora do mosteiro de São Bento, seus olhos cheios de pânico e raiva. Ele nunca imaginou estar em tal posição, abandonado pela própria igreja que serviu, destituído de seus títulos e expulso como um traidor. Do lado de fora, a multidão reunida havia crescido ainda mais, murmúrios e sussurros ecoando pelo mosteiro. Um homem apontou para Gregory, sua voz fervendo de raiva. Ele nos enganou a todos. Uma mulher balançou a cabeça, lágrimas brotando em seus olhos. E acreditávamos nele. Mas ele não era nada além de um monstro. Pedras começaram a voar em direção a Gregory, assim como um dia haviam voado em direção às freiras inocentes. Ele gritou, em desespero: "Parem! Eu sou um bispo! Eu sirvo a Deus!" Mas ninguém mais acreditava nele. Os cavaleiros da igreja intervieram, protegendo Gregory da multidão, não para salvá-lo, mas simplesmente para removê-lo o mais rápido possível, para apagar sua influência para sempre. Um sacerdote sênior proferiu o veredicto final: "Bispo Gregory, você está destituído de todos os cargos e proibido de entrar em qualquer mosteiro em todo o território. A partir deste momento, você não faz mais parte da igreja." Gregory caiu de joelhos, seus lábios tremendo. Não, isso não pode ser. Mas essa era a verdade. Ele havia perdido tudo. Enquanto Gregory era conduzido para longe, os portões do mosteiro se abriram, libertados finalmente de seu controle corrupto. A Madre Superiora Maria estava na entrada, olhando para suas freiras, as mulheres que suportaram tanta dor, humilhação e injustiça. O padre John avançou, sua voz profunda e resoluta: "Todas as freiras do mosteiro de São Bento são inocentes. Elas nunca traíram seus votos." O silêncio pairou sobre a multidão. Então, um único aplauso rompeu. Uma mulher idosa que outrora amaldiçoou as freiras agora caiu de joelhos diante da Madre Superiora. "Perdoe-nos, fomos cegos." Maria olhou para ela, então para as pessoas reunidas. Antes de falar gentilmente, a verdade prevaleceu. Mas mais importante, todos devemos aprender a perdoar. As freiras se abraçaram, suas lágrimas caindo, mas não eram mais lágrimas de tristeza, mas de alegria e alívio. Uma semana depois, o Alto Conselho da Igreja convocou uma assembleia especial para proferir a punição final de Gregory. Punição final de Gregory. Gregory Na maior cidade próxima onde o tribunal da igreja estava sediado, um julgamento secreto foi realizado. Os sacerdotes seniores, homens que outrora estiveram ao lado de Gregory, agora viraram as costas para ele. Um cardeal falou solenemente: "Você abusou de seu poder para perseguir os inocentes, desonrou a igreja e causou tumulto na comunidade." Gregory não tinha mais forças para resistir. Ele não podia mais correr nem negar a verdade. O veredicto final foi pronunciado. Gregory foi permanentemente expulso do clero. Todos os seus bens e privilégios foram retirados. Ele foi sentenciado ao exílio em um mosteiro remoto, onde viveria o resto de seus dias em solidão, sem poder ou honra. Enquanto a sentença era lida, Gregory abaixou a cabeça. Ele sabia que sua vida havia acabado. Ele não era mais um bispo poderoso, apenas um homem miserável e quebrado. De volta ao mosteiro de São Bento, a atmosfera havia se transformado completamente. A Madre Superiora Maria entrou no grande salão, onde as freiras estavam em fila, seus olhos cheios de reverência e amor. Irmã Beatriz correu para a frente, jogando os braços em volta de Maria. "Estamos em casa novamente." Maria sorriu. Pela primeira vez em semanas, ela realmente se sentiu em paz. Deus nunca nos abandonou. John estava ao lado dela, assentindo. A verdade sempre encontra uma maneira de prevalecer.
As próprias pessoas que um dia condenaram o mosteiro agora retornaram com reverência. Eles vieram para confessar, para rezar e, acima de tudo, para buscar perdão das freiras que haviam prejudicado. Um grupo de mulheres trouxe flores, colocando-as nos portões do mosteiro como um símbolo de arrependimento. Um homem se voltou para Maria e disse: "Se não fosse por você, a verdade nunca teria sido revelada. Você é a luz que nos guiou a todos." Maria sorriu, mas sabia que essa vitória não era apenas dela, pertencia a todos que lutaram por justiça. Não muito depois, o mosteiro passou por uma reforma completa. Regulamentos rígidos foram revisados para garantir que ninguém pudesse manipulá-lo novamente. Sacerdotes honestos e justos foram nomeados para supervisionar sua governança. As freiras exiladas foram recebidas de volta com plena honra. Acima de tudo, o mosteiro de São Bento não era mais um lugar envolto em medo, mas um símbolo de justiça e fé inabalável. Maria olhou para o céu e sussurrou uma última oração. Estamos em casa, 3 meses após a justiça ser feita. O mosteiro de São Bento havia se transformado completamente. Outrora um lugar obscurecido pela escuridão, medo e opressão. Agora se tornara um farol de verdade e resiliência. As freiras voltaram às suas vidas normais, mas nenhuma poderia esquecer o pesadelo que suportaram. Hoje, uma cerimônia especial foi realizada no mosteiro, atraindo centenas de pessoas de todo o lugar. Uma missa de ação de graças para receber as freiras de volta, para declarar que a justiça triunfou e para garantir que os erros do passado nunca se repetissem. A Madre Superiora Maria estava diante do altar, vestida com seu hábito mais solene. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto olhava para as centenas reunidas diante dela. Os sacerdotes seniores, os aldeões e as freiras, que foram injustamente exiladas, estavam todos juntos em unidade. O padre John avançou, sua voz ressoando pela igreja. Estamos aqui hoje para agradecer a Deus por nos guiar de volta à verdade. Um coro de amém ecoou da congregação. John se voltou para a Madre Superiora, seus olhos cheios de profundo respeito. Se não fosse por sua coragem, nenhum de nós estaria aqui hoje. Aplausos irromperam, mas Maria simplesmente ofereceu um sorriso humilde. Foi nossa fé que trouxe a verdade à luz. Ela se virou para olhar para suas freiras, as mulheres que outrora foram tratadas como párias, mas agora estavam de pé, suas cabeças erguidas. Após o exílio de Gregory, a igreja implementou grandes reformas. Um novo conselho de supervisão foi estabelecido para impedir que alguém abusasse do poder como Gregory fez. Sacerdotes honestos como o padre John, o padre Alphonse e o padre Alphonse e o padre Vincent foram encarregados de proteger o mosteiro. As freiras receberam mais autonomia, não mais sujeitas a controle opressivo. Mais importante, sua honra foi totalmente restaurada. Nem todos tiveram coragem de enfrentar seus erros passados, mas hoje, alguns tiveram. A mulher que um dia jogou pedras nas freiras avançou, seus olhos vermelhos de lágrimas. Ela se ajoelhou, sua voz tremendo. Por favor, perdoem-nos. Irmã Beatriz olhou para ela, lembrando-se daquele dia terrível em que ela e suas irmãs foram expulsas como criminosas. Ela mordeu o lábio, mas então se voltou para a Madre Superiora, esperando por sua resposta. Maria avançou, colocando a mão no ombro da mulher. Deus nos ensina a perdoar. Aprenda com seus erros, e nunca mais deixe o mal guiar seu coração. E nunca mais deixe o mal guiar seu coração. A mulher desabou em lágrimas enquanto outros na multidão abaixavam a cabeça em profundo arrependimento. A história da resiliência das freiras se espalhou muito além do mosteiro de São Bento. Ecoou por toda a América. Pessoas de lugares distantes vieram ao mosteiro, buscando a verdade, aprendendo sobre coragem e entendendo a justiça. O mosteiro não era mais apenas um lugar para freiras, tornou-se um farol de luz, um santuário onde as pessoas podiam vir para rezar, buscar esperança e encontrar retidão. Com o apoio da igreja, as freiras que foram exiladas não apenas foram bem-vindas de volta, mas também receberam compensação por seu sofrimento. Elas foram publicamente reconhecidas como inocentes e puderam continuar servindo a Deus sem medo ou opressão. As mais frágeis, como a irmã Helen, receberam cuidados mentais e físicos após suportarem meses de trauma. A Madre Superiora Maria dedicou uma parte do mosteiro para ajudar mulheres oprimidas, proporcionando-lhes um refúgio seguro. De um lugar que quase caiu em ruína,
O mosteiro de São Bento ressurgiu mais forte do que nunca. Embora ninguém falasse abertamente sobre Gregory mais, sussurros sobre ele ainda se espalhavam. Em um mosteiro remoto nas profundezas das montanhas, Gregory agora vivia em isolamento, sem poder, sem honra. Ele não era mais um bispo. Não havia mais bajuladores ao seu redor. Nenhum respeito restava para ele. Dia após dia, ele se sentava sozinho, assombrado por memórias de seu passado outrora glorioso, agora um pesadelo do qual nunca poderia escapar. Ele havia perdido tudo. E ninguém se importava mais com ele. Enquanto o sol se punha sobre o mosteiro de São Bento, lançava um brilho dourado sobre as antigas paredes de pedra. As freiras se reuniram para rezar não em tristeza, não em medo, mas em gratidão. A Madre Superiora Maria olhou para o céu, seu coração mais leve do que nunca. Superamos tudo. O padre John se aproximou dela, assentindo. E o mosteiro de São Bento será para sempre um símbolo de justiça. Eles se olharam, sabendo que essa batalha foi mais do que apenas proteger o mosteiro. Foi uma luta por retidão, por verdade, por fé inabalável. O céu escureceu, mas desta vez, não era a escuridão do medo apenas o abraço pacífico da noite após uma batalha justa. O mosteiro de São Bento renasceu, e a justiça prevaleceu. A história do mosteiro de São Bento é uma prova inegável de que a verdade e a justiça sempre triunfarão. Não importa os obstáculos, não importa a injustiça. Ensina-nos que fé inabalável, coragem e unidade podem ajudar as pessoas a superar até mesmo as forças mais opressivas. Ao mesmo tempo, serve como um aviso severo sobre as consequências do poder corrompido, provando que aqueles que cometem o mal nunca escaparão do julgamento. E, finalmente, nos lembra do poder do perdão, permitindo que a sociedade avance na luz da verdade. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Somos muito gratos pelo seu apoio. Até breve.